Está no ar mais um boletim especial de final de ano, e posso dizer que é um boletim mais do que especial para mim aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, a gente está recebendo um parceiro de anos aqui do Notícias Agrícolas. Vou pedir, inclusive, para a gente já mostrar Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, aqui com a gente, para um bate-papo sobre feijão. E não vamos falar só de mercado não, Marcelo. Quero falar de consumo, quero falar de exportação, quero falar das pesquisas para o feijão. Enfim, a gente tem um tempo aqui para fazer um belo especial e trazer todas as informações que esse mercado precisa. E principalmente a gente quer entender qual é o futuro do feijão. Para começar, Marcelo Líderes, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse especial. Para começar, já queria saber direto de mercado. Foi um mercado que oscilou, mas uma oscilação menor, Marcelo. Essa é uma tendência? Como é que a gente pode entender o mercado e a precificação, a valoração do feijão? Bom, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês, fechando o ano de 2021, né? E ter esse privilégio de poder falar do feijão, daquilo que a gente percebe aí no mercado. Muito bem, o ano de 2021, o que a gente viu acontecer? A gente viu um período em que os feijões estiveram com preços mais estáveis, olhando principalmente o feijão carioca, né? Uma estabilidade maior de preços. Num determinado momento ele teve um aumento, houve uma rentabilidade maior para quem colhia naquele momento, mas logo em seguida ele voltou a um patamar sempre oscilando no mínimo a 220, um máximo de 280, 290, quis chegar nos 300 e não chegou. Então, quais são os fatores que, aparentemente, os que foram percebidos até agora, né, alguns têm que ser analisados mais friamente, mas o fato de você ter feijões que não perdem a cor, né, muda um pouco o poder de decisão, né, um pouco não, muda muito o poder de decisão. O produtor não tem que vender na hora que colhe. Então ele administra um pouco melhor isso. Consequentemente, você deixa de ter aqueles momentos de preço muito baixo. Quando chega num nível que ele não suporta, ele para de vender. Sai do mercado. Né? E também acontece um outro fenômeno. Quando chega num determinado nível de preço, você tem os investidores ou os especuladores, né, que fazem parte do mercado. Eles compram na hora que o produtor está precisando vender, dão liquidez para ele e tem como carregar um estoque porque ele tem um escurecimento lento. Então, esse é um fator interessante. Um fator limitante tem sido o quê? A questão do preço e da capacidade de compra, né, do consumidor. Então, a gente sabe e percebe pelos itens da cesta básica que há uma parcela da população que está com dificuldades de comprar 1 quilo de feijão. E é perceptível em algumas análises que nós fizemos de supermercados, inclusive, onde aparece que 50 centavos que subiu o preço do feijão, imediatamente cai o consumo. Existe uma redução de consumo imediato em 50 centavos. Quando você tem a população um pouco mais tranquila, né, no fluxo delas, econômico delas, o que acontece? Elas suportam uma variação maior. Então, a gente tinha época que, tirando a inflação, era R$5, ia R$6, R$6,50, não tinha maiores problemas. Agora, indo R$7, ao redor de R$7, 7 para 7,50, 7 para 7,80, durante esse ano houve momentos em que freou o consumo. Então, esses são aspectos que nós entendemos que impactaram. Tem a ver com o poder de compra mesmo, então? Redução diretamente com o poder de compra. Há pesquisas que foram vinculadas aí durante o ano que mostram que a classe média aumentou o consumo em cerca de 25%, 26%. E a classe menos favorecida diminuiu em 34% o consumo. É preocupante por quê? Porque a classe que diminuiu em 34% vai consumir o quê? Perde uma fonte importante de proteína, inclusive, né? Nós temos entendido que o feijão acaba sendo aí a última barreira antes da fome. É a última proteína que ele vai ter que abrir mão antes de, ainda que ele tenha lá algum item para colocar no estômago, mas efetivamente ele não vai estar bem nutrido, vai começar a ter problemas de saúde, enfim. Bom, então, se houve essa redução na classe mais baixa, é que existe uma demanda reprimida. Nós precisamos atender essa demanda de alguma forma.
né? Quem vai se preocupar com isso, então, é governo, que tem que se preocupar de que essa população tenha condições, né? E que o produtor tenha condições de produzir. A classe média que aumentou o consumo também não foi por apreço, né? Porque queria aumentar o consumo porque feijão é bom. Não, foi uma necessidade. Ela teve que abrir mão de algumas outras proteínas animais, para chegar a aumentar o consumo de feijão. Então, ainda que seja nesse momento interessante isso que acontece, esse aumento de consumo então dessa classe, por outro lado é preocupante, né? Porque não é algo que você pode contar sempre. À medida em que essa classe melhorar o poder de compra, provavelmente ela diminui o consumo, né? Se ela tiver a oportunidade, ela vai buscar outra fonte de proteína. Vai buscar outra fonte de proteína. Por isso que se comenta muito que o consumo de feijão é inelástico. Inelástico por quê? Porque a partir de um determinado momento, se ele cair a, vamos supor hoje, se ele vier a menos de R$6 o quilo, R$ 5,50 ou R$ 4,50, você não vai ter, a princípio, pela observação e também pelos estudiosos, você não tem um aumento de consumo se ele vier de 5,50 para 4,50. Até 5,50 a 6, você vai aumentando o consumo. Estava 8, vamos supor que chegasse nesse nível, né? Então, essas são características de um produto básico que nós temos aí no Brasil, né, que é o feijão, pela proteína que ele entrega, enfim, é uma necessidade e é uma característica dele que a gente precisa ir entendendo até para ir posicionando o produtor, né, que precisa ter resultado no seu investimento. Agora, Marcelo, essa migração de consumo, no final das contas, reduziu ou aumentou o consumo de feijão? Quando a gente olha Brasil, basicamente. Olha, reduziu. Né? Nós tivemos um pico na época do lockdown, né, que as pessoas foram para casa. É interessante que houve ruptura de disponibilidade de feijão em países como Estados Unidos. Um dos poucos produtos que faltou na prateleira americana foram os feijões. Todo mundo foi para casa e pegou as latinhas de feijão para levar. No Brasil não chegou a faltar, diminuiu bastante a oferta, subiu o preço. Houve, inclusive, né, lá no ano de 2020, foi preciso esse aumento de consumo. Depois, em 2021, nós vemos que diminuiu o consumo, até porque nós produzimos menos de 13 quilos por habitante esse ano, né? Tivemos um número aí abaixo de 2.900.000 toneladas. E foi um ano de menor oferta, foi um ano de preços, a maior parte do tempo, para o consumidor foi relativamente mais alto, e por isso que nós tivemos essa estabilidade maior aí nos preços durante o ano. Mas você acredita que se o consumidor brasileiro tiver a disponibilidade do feijão, ele vai comer mais? Vai. Então o problema está na oferta. Hoje o maior problema está na oferta. Não tenho dúvida que está na oferta. Ainda que nós tenhamos, podemos depois falar sobre isso, a questão da exportação, mas a exportação está facilitando, está ajudando a incentivar o produtor a plantar e ter liquidez. Ele tem liquidez, ok. Por outro lado, nós importamos mais de 100.000 toneladas ano da Argentina. Também faz parte do jogo, não há problemas em importar. Mas a verdade é que a nossa produção absoluta, e daí do feijão carioca, que só nós produzimos e só nós consumimos, essa produção ela está abaixo da quantidade que talvez o mercado pudesse absorver, né? Os indicativos eram que por volta de 2021 nós deveríamos estar consumindo 3.250.000 toneladas, né, em condições normais. E se nós produzimos 2.900, há aí uma defasagem. O que falta para essa oferta ser retomada? É incentivo para o produtor? A gente sabe que há uma tendência mundial, né, com a valorização da soja e do milho. Logicamente, os produtores vão optar por soja e milho. E aqui no Brasil também, na medida do possível, vão optar. Mas nós temos a possibilidade de ter aqui no Brasil 3 safras, né? Então, o que precisa? Precisa uma gestão melhor de tudo isso. O produtor, se ele for gerar excedentes de feijão carioca, ele fica muito inseguro. Como é que ele vai aumentar, plantar uma área maior? E agora nós temos grandes grupos também vindo para a produção. Essa é uma novidade que vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos. Grupos maiores, áreas maiores vindo para a produção de feijão. Se eles aumentam a produção de feijão carioca, o produtor médio ou o produtor pequeno pode ter dificuldades em comercializar. Então, como é que você pode gerir isso? Primeiro,
incentivando e entregando através da pesquisa opções para ele diversificar, né? E agora tem essas opções, porque se ele plantar feijão rajado, né, cada hectare de feijão rajado é um hectare a menos de carioca. Pressiona menos o mercado interno, existe consumo para rajado, mas se o consumo de rajado vermelho e esses outros feijões no Brasil não for suficiente para toda a demanda, a gente sabe que vai ter um mercado mundial ávido, né, porque o mundo todo está produzindo menos feijão. Mas daí, Marcelo, isso você já vem falando há muito tempo. A necessidade da diversificação, de não ficar sempre com todos os ovos numa cesta só. Como é que está isso no Brasil? O produtor ele tem entendido a mensagem e tem procurado a diversificação? Um indutor da diversificação tem sido os contratos. Os produtores têm tido cada vez mais alternativas e mais empresas fazendo contrato de produção. As empresas vão se sentindo mais seguras em contratar isso. Primeiro foi só para exportação, agora já existem contratos que são feitos por empacotadores no mercado interno de determinadas variedades. Então não tem ainda um contrato para plantar carioca, mas tem um contrato para plantar feijão vermelho, para feijão mung, para feijão rajado. Então, esses contratos dão uma segurança para o produtor começar a migrar para essas outras cultivares. Tendo essas cultivares, tendo essa produção de outras variedades, você vai ter o quê? Uma disponibilidade no mercado interno maior. Aí, o consumidor que talvez não se sentisse tão atendido na sua necessidade de consumir feijão carioca segunda a sexta, ele vai acabar incluindo aí um dia da semana um feijão vermelho ou uma receita um pouco diferente também, que não existe só o feijão do jeito que a gente faz as receitas no Brasil. Mas isso é uma mudança de hábito lenta, né, em que você precisava primeiro ter as variedades. Agora nós temos, né? Temos aí o trabalho da Embrapa, do IAC, o IAC inclusive fazendo lançamentos agora nesse momento importantíssimos. Então é como se você tivesse um quebra-cabeça e tem as peças. Você vai reunindo essas peças e encaixando uma na outra, né? Bom, antes de falar da exportação, que é um dos ganchos que você tocou, você falou aí da pesquisa também, né? Uhum. Qual que é a linha? Para onde que nós estamos indo? O que está vindo de diferente aí em termos de pesquisa? Nós temos aí a maior parte do feijão no Brasil que é plantado de todos os feijões, mas esses feijões que não tinham uma pesquisa dedicada eram grãos que foram trazidos do exterior e foram plantados aqui. Então, afora todos as ressalvas, né, feitas pelo pessoal da área de que você não deveria poder trazer e plantar sem quarentena, aquela coisa toda, você tem ainda uma falta de incentivo para pesquisa, né? Porque não há ninguém fazendo a pesquisa, o melhoramento desses feijões. A partir do momento que a pesquisa começa a entregar, como agora, né, o IAC essa semana, né, está entregando para os produtores o Navy Beans. O que é o Navy Beans? Navy Beans é um feijão branco miúdo que é consumido na Europa, né, por Inglaterra, Holanda, Bélgica, consomem esse feijão no café da manhã. Nos Estados Unidos também é comum você encontrar em latinha lá. E é um feijão que provavelmente, né, nós entendemos, vai cair no gosto do brasileiro. Porque ele é muito parecido o sabor com algumas cultivares de feijão carioca. Então, esse feijão, na medida em que você tem sementes para plantar dele, é diferente. Você vai ter uma produtividade melhor, você tem o ciclo dele já é diferenciado. Enfim, você acaba tendo vantagens para o produtor também. E ainda vem a possibilidade, daqui a pouco, de contratos em cima. Então, a pesquisa dá para fazer uma série, né? Não uma minissérie, mas uma série, tá? Com tudo o que aconteceu com a pesquisa nesses últimos anos para ela conseguir chegar aí. É um trabalho heróico, tanto de Embrapa, quanto de IAC, quanto de APAR. Mas ainda requer investimento. Mas requer mais investimento. Da onde que viria esse dinheiro, Marcelo? A nossa expectativa é que, a partir do momento que você não tem como esperar isso do governo federal, né, e nós não podemos esperar, daqui 5 anos as coisas melhoram. Não, nós precisamos agora. É da área privada. Mas a área privada precisa garantia de retorno. Para ter garantia de retorno, precisa que se use a semente e não se use o grão.
né, a sacaria branca. Então, para isso, a gente precisa ter tranquilidade de dizer para os produtores que todas as sementes disponíveis realmente têm qualidade. A grande maioria tem qualidade e atende à necessidade dele. Mas existe legislação que não está sendo cumprida sobre sementes. O Mato Grosso está dando o primeiro passo nesse sentido. Então, voltando à questão da pesquisa, da onde vão sair os recursos de investimento para pesquisa? Da área privada, desde que ela tenha garantia do retorno. Agora, você está falando de royalties, cobrança de royalties, talvez? Royalties. Até mesmo, por que não, cooperativas investirem em pesquisa? Cooperativas de produtores investindo em pesquisa e colhendo o resultado para eles mesmos. Mas o interessante é que a gente tenha garantia de adaptação às mudanças climáticas, que tenha resistência a doenças que vão aparecendo, que tenha menor uso de defensivos, mais uso de... a pesquisa também trabalha nisso, né, dos bioinsumos. Então, você tem uma série de componentes aí que estão se somando e que acabam apontando qual é o caminho para que a pesquisa possa fazer o trabalho dela. Uma situação que a gente conversava hoje de manhã ainda no IAC é que a situação atual da pesquisa, ela não estimula novos pesquisadores, né? Eles não estão vendo para quem passar o bastão quando deixarem a pesquisa. E como é que isso vai acontecer? Como é que nós vamos estar trabalhando daqui 10, 15 anos? Ou que legado nós vamos deixar aí da nossa geração? Então, é uma situação que pode ser resolvida, porque nós tivemos pesquisa até agora, temos ainda pesquisa, só temos que continuar sustentando ela para ela poder fazer as entregas que os produtores precisam. Diante de valorização ou subida de preços de todos os insumos, você precisa de produtividade maior. A pesquisa, então, vai ajudar nessa diversificação e na busca de produtos que sejam interessantes, inclusive para exportação. Agora, como é que está a exportação no Brasil? A exportação de feijão está ganhando tração? Tá. Nós chegamos a 200 mil toneladas. Nós estamos acostumados, até pela magnitude do nosso agro, né, de 100 mil toneladas não é nada, 200 mil toneladas não é nada, mas são R$1 bilhão. Aonde que foi esse R$1 bilhão? Foi para o bolso dos produtores, foi para o bolso do setor. Então, se nós tivéssemos 200 mil toneladas a mais num ano de retração econômica, como nós comentamos aí, as classes menos favorecidas sofrendo muito. Será que 200 mil toneladas a mais de feijão carioca fariam diferença nesse mercado? Fariam. Desestimulariam o produtor a plantar, porque se fosse tudo carioca, você ia ter um preço mais baixo, abaixo do preço de custo. Então, o que você tem? Ela vai ganhando tração, ano a ano ela vem aumentando. Se você pegar de 2010 para cá, todo ano aumentou, com exceção de 2016, a grande seca que teve, importamos até dos Estados Unidos. Falta de oferta. Aí falta de capacidade de produzir. Então, agora o mercado lá fora, ele por enquanto, ele vai absorver o que nós pudermos oferecer. Até onde a gente vê um limite? Eu acredito que até dobrar esse valor e até mais um pouco, talvez chegar a umas 500 mil toneladas, nós temos aí um caminho um pouco menos desafiador do que nós teríamos se tivesse um mercado muito disputado lá fora. Porém, a partir do momento que você começa, usando o teu termo, começa a ganhar tração no negócio, você começa a chamar a atenção até de quem precisa da atenção. É o caso da Apex, né? A Apex vai investir para que a gente tenha essa atração. Então, vai existir investimentos agora no próximo ano, um projeto de 8 meses, prepara o setor para quê? Para marketing lá fora, para divulgar. Então, lá fora, o Brasil começa a ser contado como um fornecedor. Porque quando você aparece 3, 4, 5 anos, pode ser que você desapareça logo em seguida. A gente já ouviu isso de importadores. Não, eu não vou trocar o meu tradicional feijão da Argentina por um feijão do Brasil, porque vocês são grandes consumidores. Daqui a pouco vocês saem do mercado, né, e eu não estou estimulando a Argentina a produzir. Quando você está 5, 6, 7, 8, 10 anos no mercado e aumentando a produção constantemente, aí você começa a ter essa demanda a ser atendida. Quando você olha os preços internacionais que refletiram nos preços aqui dentro, feijão calpi, por exemplo, 150, 160, 170 reais, mesmo em dólar, se você pegar, o valor era muito mais baixo há 3, 4 anos atrás. Então, qual é o reflexo? Da onde vem essa valorização? Vem do mercado mundial.
E você tem países, players importantes, deixando o mercado, como a China. A China precisa produzir proteína animal, então ela vai formar proteína animal, vai plantar mais soja, mais milho. Diminui o feijão, passa a ser não só alguém que não está no mercado fornecendo para o mundo, mas passa a ser também importadora. É aí que está a grande sacada, eu diria, a grande oportunidade do Brasil de tendo esses requisitos agora sendo atendidos. Pesquisa entregando diversificação, produtor começando a diversificar, exportador fazendo contratos, então o mercado vai... E divulgação sendo feita lá fora, né? E divulgação sendo feita lá fora. Foram eleitos 8 principais países para concentrar essa iniciativa. E aí entra o quê? Entra os adidos, né? O Ministério da Agricultura aumentou como nunca os adidos. Eles são muito ativos, estão realmente, ao contrário até que está acontecendo, eles têm procurado as empresas e vamos lá, o que vocês podem oferecer de pulses e preciso, né? Tenho demanda aqui no meu país. Imagine se você agrega a isso o marketing, se você coloca inteligência de mercado, né? Porque o feijão... você vai ter anos em que vai ser necessário dizer para o produtor aqui, olha, esse ano você vai produzir menos desse, mais desse aqui, porque o mercado lá fora vai ter uma demanda maior, houve uma quebra, algo assim. Mudanças climáticas, tudo isso está nessa cesta, tá, de estimulantes para a exportação, para a produção. Se a gente pudesse elencar os produtos, os tops de exportação do Brasil, quais seriam? Feijões que têm grande mercado no mundo, né? O mungo, né? É um feijão que tem grande mercado, tanto que é o feijão que nós mais exportamos esse ano. 70 mil toneladas das 200 até novembro, né? E nós vamos aumentar esse número em dezembro, ainda tem embarque para fazer. Mas 70 mil toneladas do mungo, um outro feijão, feijões aí que tem uma grande demanda, o feijão rajado, o feijão vermelho, os feijões calpis, né? Foi o cartão de visita que a Embrapa nos entregou, foi o feijão calpi, Tumucumaque, Guariba, Nova Era, né, que foram os feijões que abriram o caminho da exportação do Brasil a partir de 2010. Então, também são mercados interessantes. E aí você tem o fato, né, de que nós temos estudado o fluxo de ofertas de alguns países e vemos que ele está diminuindo. E o Brasil tem, hoje, mais de 80 países importando feijões do Brasil. Tudo bem que tem alguém lá que importa um container, mas esse um container saía de um outro país, ou talvez ele não importava. E agora ele começa a importar do Brasil. Bom, então agora vamos começar a falar com o produtor que está ouvindo a gente. Até agora a gente fez um cenário do mercado. Exatamente. Quais são as oportunidades que esse produtor vai encontrar? Diversificação para exportação é uma delas, mas a forma de consumir feijão pode mudar? Te pergunto por causa dessa tendência da proteína das plantas, te pergunto por causa dessa necessidade de se produzir de forma sustentável. Como é que o feijão brasileiro se enquadra, se encaixa nisso tudo, Marcelo? Em algum grau, olhando primeiro a questão da sustentabilidade, nós sabemos como brasileiros e como pessoas que estão dentro do agro, o quanto o produtor brasileiro preenche, quanto o produtor brasileiro investe hoje na questão da sustentabilidade. O simples fato dele abrir mão de uma área dele porque é uma mata ciliar ou é uma reserva, é um grande investimento. A gente tem visto isso, inclusive, já calculado. Muito bem, ele já tem isso, já tem esse investimento. Nós temos que levar o conhecimento lá fora de que o feijão, que é um produto diferente de você mandar um produto que vai ser ração animal do boizinho que ele vai consumir lá. O feijão sai daqui e chega na mesa dele com um passo. Né? Se chegar seco, ele cozinha e vai para a mesa. Consumo direto. Consumo direto. Então, se a gente consegue colocar para eles lá fora, e mesmo para o nosso consumidor urbano, o que é que o produtor está fazendo, como é que ele está fazendo para produzir aquele feijão, essa história vende. Por quê? Porque a gente atende os principais protocolos internacionais e aqui também. Então, levar essa informação do produtor é algo que vai abrir caminho cada vez mais para valorização. Então, o mesmo feijão, a mesma
produção dele de feijão hoje, que ele vende a X, nós entendemos que ele vai poder vender a X mais um delta, né? Porque seria a rastreabilidade. A rastreabilidade vai entregar valor para o consumidor, né? E isso tem que custar. Mas o consumidor paga por isso, na sua opinião? Nós temos dentro do Brasil, em grandes números, assim, 110 milhões. A classe média e a classe mais privilegiada têm condições de pagar. Ah, mas é só a metade da população. Existem só 16 ou 17 países que têm mais de 110 milhões de habitantes, ou seja, nós temos Brasis aqui dentro. E em feijão também nós temos. Nós temos 100 milhões de habitantes que nós, como sociedade, como ser humano, temos que nos preocupar com a alimentação deles, o governo tem que zelar por eles e procura fazer isso, com as ajudas, etc. Mas tem 110 milhões de habitantes que, se chegar na prateleira do supermercado e você contar a história daquele feijão, da onde ele veio, como ele foi produzido, como ele respeitou os protocolos, não tem mão de obra infantil, a questão das reservas, conta essa história para o consumidor, ele vai pagar R$1 a mais tranquilamente, ele não vai diferenciar isso. Então, nós temos alguém para pagar isso para o produtor. Pagar por esse serviço, detalhe, que ele já está fazendo, né? Nós não vamos agora ter uma revolução no campo para ter o feijão rastreado. Não. O que a gente vai fazer é colocar para o consumidor o que está sendo feito. A outra vertente, a questão das proteínas vegetais, né, o plant-based. Ele ganhou um super impulso com a pandemia, mas ele já vinha sendo trabalhado pelo mundo com muita força nos últimos 5 anos. Quando nós olhamos a princípio, vemos lá que o plant-based é lentilha, é ervilha. Plant-based é, entre outras, né, algumas outras plantas aí, mas basicamente são pulses, que conseguem entregar aquele nível de proteína necessária para você ter aí uma tira vegetal que vai ser análoga à carne, por exemplo, ter proteína tanto quanto a carne, ou seja, a pessoa consumir e ter uma satisfação por mais tempo, né? Come um prato de feijão, você tem uma satisfação mais longa, né? Se você não tiver uma proteína forte, você sente fome antes. Muito bem. Como é que isso tem caminhado? As empresas que começaram no Brasil, e isso ainda elas são aí startups, muitas delas, né? Elas buscaram proteína concentrada de ervilha e de lentilha no exterior, para fazer os blends. Bom, a partir do momento que o blend funcionou, eles estão olhando, quais são as alternativas que eu tenho? Dá para trocar a proteína concentrada de ervilha por proteína concentrada de feijão. Vamos concentrar a proteína do feijão? Então, abre um mercado enorme. E o mercado mundial, racionalização de custos. Você manda para lá um feijão com 20% de proteína, num container com 25 toneladas. Ou você manda as mesmas 25 toneladas com o mesmo valor de frete, só que você entrega 40% de proteína. Então, nesse sistema, não importa se é o feijão carioca, não importa se é o feijão vermelho que você está entregando, você entrega 40% de proteína, de pulses. É isso que vai ser vendido. Então, veja como isso abre um leque de oportunidades enorme. Diferentes formas de consumir o feijão. Exato. Inclusive agregando valor. Sim, agregando valor, que é o que importa, né? Os insumos subindo de preço. Então, do outro lado, o que a gente vai buscando? Vai buscando viabilizar dessa forma. Existe mercado para isso, existe mercado que paga e existe mercado pedindo isso. Então, nós estamos, não vou dizer que nós estamos atrasados, porque o produtor já fez o papel dele. O que nós precisamos fazer agora é colocar um documento em cima, um papel em cima, contar a história desse produto e entregar lá. Da proteína. Mas lá fora já está está avançando. Ótimo que eles avancem. Agora, custo para produzir proteína vegetal como o Brasil tem e vai ter, eles não têm. Então, deixa eles avançarem, deixa o marketing correr lá fora, deixa os mercados se desenvolverem e nós começamos primeiro a atender um país de 200 milhões de habitantes que também precisa de proteína, né? E depois esse mercado mundial que coloca feijão em mais de de diferentes formas, coloca feijões em mais de 3.000 produtos. Existe feijão até em refrigerante hoje, mas o que é? A proteína isolada, né? Ou seja, o que você está trazendo para a gente aqui é uma revolução no mercado do feijão, na forma de consumir feijão e nas possibilidades que o feijão traz agora
para o produtor ganhar dinheiro. Sim. Essas alternativas estão colocadas, vão se somar a toda a tecnologia que o produtor tem, regeneração das áreas que ele tem, de pivôs, etc. O feijão entra complementando. Ele se soma a todas as tecnologias que tem aí de uma forma muito interessante. Então, é uma revolução? É uma revolução. O feijão você pode encarar ele como uma causa, né, porque você atende de produtor pequeno a grande, consumidor de toda a ordem, e tem um impacto econômico que está começando a ser medido, né? O Mato Grosso fez estudos recentemente que alertou os legisladores de que o feijão é um grande negócio, um excelente negócio, né? E é um excelente negócio para o produtor e para o Brasil. Então, muda a perspectiva que nós tínhamos do feijão diante da soja, do milho, das outras culturas. Ele passa a se tornar muito mais protagonista em algumas situações, ou tão protagonista quanto as outras culturas, pela necessidade que tem e por esse mercado que se descortina aí agora para nós. Agora, Marcelo, isso é para já ou ainda leva um tempo? Já. Ah, é? Já. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar uma empresa aqui em Cotia, que ela estava recebendo no mesmo dia compradores de Dubai, compradores do produto que ela tem ali. Ela entrega para uma outra empresa a análoga carne de frango, certo? E estava lá a linha de produção funcionando, o caminhão carregando, desenvolvendo primeiro, colocando no mercado e agora desenvolvendo o marketing em cima disso. Isso é para vegano e vegetariano? Não. Isso é para todos aqueles que vão, de uma forma ou outra, preferir consumir menos carne. Não vai ter todo mundo aí virando vegano e vegetariano. A pessoa pode diminuir a quantidade de vezes que consome por semana. Então entra esse tipo de produto. Uma outra situação muito promissora e interessante é que não é para daqui 2 anos. O caminhão estava lá saindo agora para o supermercado com a marca em cima. O que é para o ano que vem? A carne vegetal, né? É claro que existem as discussões se chama de carne ou se não chama, mas a verdade é que aquela tira vegetal, que é análoga à carne, eles querem chegar no mercado abaixo do preço de carne de primeira. Então, é algo inédito. Você entrega uma proteína, né, processada, mas que tem condições de atender a pessoa que não vive sem carne. Então, o valor da carne vai continuar subindo, a carne vai ser cada vez mais valorizada, o produtor não precisa ficar preocupado com os boizinhos no pasto, né? Vai continuar sendo cada vez mais valorizado. O que não vai ter é proteína para todo mundo. Então, essa é uma forma de entregar proteína. Feijão passa a ser a matéria-prima para a produção de proteína. Muito bem, você resumiu bem. É uma mudança, né? Feijão era um produto acabado em si. Pronto, vai lá, põe na panela, põe louro, alho, pronto. Agora não. Agora feijão é uma matéria-prima que se desdobra em N produtos. E vai continuar aparecendo cada vez mais produto em cima disso. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, aquele recado para o produtor que está te ouvindo agora e que ainda não se atentou para essa mudança, que como você bem colocou, é para já, para ano que vem já tem novidade. Sim. Aí. Como é que ele entra nesse mercado, como é que ele participa disso, como é que ele se informa sobre isso, Marcelo? Bom, se é o caso do produtor estar com áreas aí de feijão carioca, ele fica bem tranquilo, de janeiro a março, abril, ele vai ter liquidez tranquila, preço tranquilo. Provavelmente a gente vai ter no segundo semestre alguns momentos lá de maior oferta. Para participar disso ele demandar das cooperativas, das consultorias agronômicas, o conhecimento para a produção de feijão. Ver na sua região, na sua fazenda, né, qual é a altitude, a insolação, etc., solo, enfim, para ver quais são os feijões que se adaptam. Testar todos. Testar todos os feijões e saber o que é que dá na sua área. Essa é uma chave que vai trazer muita recompensa para os produtores nos próximos anos. Lembrando que existem algumas discussões, por exemplo, sobre os nitrogenados que são utilizados como fertilizantes. Se eles continuam subindo, os feijões passam a ser mais necessários ainda. E quanto mais feijões você conhecer, quanto mais feijões você souber que dá na sua área, diversificados, mais oportunidade de ganho você tem.
Você planta carioca, você tem o mercado brasileiro inteiro, um dos maiores mercados de feijão do mundo, 2 milhões de toneladas e vai continuar tendo. Ah, não, mas eu quero plantar preto. Opa, aí você tem o Brasil, que consome menos do que carioca, mas tem o Brasil consumindo a América Central, enfim, chance até de exportação para Estados Unidos em alguns momentos. Tá, mas daí eu abro para o rajado. Para o rajado você já abriu mercado da Ásia e mercado do Oriente Médio. Você tem uma oportunidade aí. Calpis. Calpis, você tem calpis indo para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa e calpis indo para o Oriente Médio também. Mungo. Mungo é um feijão utilizado, verdinho, pequenininho, faz o moyashi, né? Você tem N culturas que têm utilizado, não são só os orientais. A tendência de alimentação sadia tem no mungo uma grande possibilidade de fazer a salada em casa, o broto em casa. Então, de novo, o produtor aprender como é que reage na região dele. É isso que o produtor precisa fazer agora. E em paralelo você tem uma área que você sempre plantou carioca, coloca lá 20% de feijão rajado, busca um contrato, um feijão vermelho, tem contratos, tem exportadores fazendo contratos, é interessante. E não tenha não vai com tanta sede ao pote, não vai plantar toda a área agora de rajado e arriscar porque o mercado pode ser bom ano que vem, não vou fazer contrato de nada, levo no peito. Né? Não é o melhor caminho. Né? É a sugestão que a gente pode dar, né, sobre como participar desse mercado empolgante. Essa nossa conversa aqui foi fundamental para você, produtor que está me ouvindo agora, para entender o que tem de novidade acontecendo aí no mercado do feijão e como você pode fazer parte desse novo cenário, dessa nova perspectiva aí que existe para o setor. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Foi um prazer. Obrigado pelo ano, obrigado pelas oportunidades que vocês deram aí para a gente falar do feijão. Né? 2022, junto com a gente, continua aqui falando e trazendo as novidades aí desse setor. Com certeza. Bora lá e viva o feijão do Brasil. E viva o feijão do Brasil. Bora lá. Muito bem, tá aí. Vocês ouviram então Marcelo Líders trazendo aí cenários muito promissores e positivos para a produção do feijão no Brasil. E você precisa fazer parte dele. Grande abraço, até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.